Bom, galera, então, bom dia para quem eu ainda não falei. Estamos aí na semana do cerebelo, semana das ataxias, e aí tem algumas coisas importantes para a gente conversar essa semana. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre avaliação, né, das lesões cerebelares. A gente conversou ontem que o cerebelo ele é responsável pela nossa coordenação motora. E ele também ajuda um bocado aí no nosso equilíbrio e postura, né? Ele ajuda junto com o sistema vestibular, aquele que dentro do ouvido lá, daqueles testes de deitar a pessoa, virar a cabeça, né? Vocês tiveram que escrever na prova aí semana terça, né? Junto com o aparelho vestibular, é o aparelho cerebelar, né? O sistema cerebelar, que controla também o nosso equilíbrio. Então, qualquer doença no cerebelo, a pessoa vai ficar com desequilíbrio e em coordenação para acertar os alvos, né? Falta de coordenação motora. E aí, como é que você, eu e todo mundo avaliamos aí essa coisa da alteração de equilíbrio e postura e alteração de coordenação motora? Bom, então, existem, galera, possibilidades, né, de testes interessantes. Então, o primeiro teste que eu queria falar para vocês aí que é interessante é um teste chamado Index. A gente falou um pouquinho dele ontem, né, gente? Então, testes de Index são testes com o nosso dedo. Então, como que a gente avalia coordenação motora de uma pessoa para saber se ela está com o aparelho cerebelar, com o sistema cerebelar aí funcionando adequadamente? Uma das possibilidades é fazer o teste chamado Index Index. Index duas vezes, index, index, que é a pessoa de olho fechado, encostar a pontinha do dedo, e ó, eu errei, da pontinha do outro dedo. Um, dois, três. Pelo menos três vezes, tá? Pontinha com pontinha. Eu errei um pouquinho, ó. Eu tô com um pouquinho de hipermetria. Eu passei, ó. Passei direto. Quando a gente passa do alvo, o nome do achado, né, neurológico é dismetria. E aí, dismetria para mais, a gente chama de hipermetria, né? Dismetria para menos, encostei. Encostei, mas na verdade eu não encostei, foi para menos, o espaço está vazio. Aí a gente chama de uma dismetria com hipometria, né? Eu não posso falar que é uma dismetria, posso falar que é uma hipometria, tá bom? Outros achados do índex aí, né, dos nossos testes com dedo. Além de hipermetria e hipometria, a pessoa pode fazer o teste com decomposição de movimento, então, ó, olhos fechados, e aí ela vai freando, freando. Nossa, errei feio. Freando, freando, e aí encosta, tá? Se ela vai freando o movimento, a gente chama isso de decomposição do movimento. Também está com sinal cerebelar, sinal de cerebelo. A pessoa tem que fazer, ó, pimba, 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 beleza? Com ritmo, velocidade e acertar o alvo. Com os olhos fechados. Teste é com o olho fechado, tá, gente? Além de hipermetria, hipometria e decomposição, a pessoa pode ter o tremor, né? Quando é o tremor do cerebelo, que a gente chama de tremor intencional, tremor de intenção ou tremor de ação, que aí é quando você vai fazer e os dedos, ó, estão tremendo na hora de encostar, tá? Ela até faz com velocidade, com ritmo, chega pertinho ali do alvo, porém treme. Aí a gente chama esse teste aí de tremor de ação ou tremor intencional, de intenção. Fala, Mariana. Ia falar? Não tô ouvindo nada, Mariana. A Mariana tá falando, gente? Uhum. Então, beleza, gente. Esse é um dos testes, tá, gente? O index, né? Dedo no dedo. Outro teste.
braços a 90 graus de abdução aqui, ó, olhos fechados, índex nariz alternado, ó. Alterna, 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 com olhos fechados. Mesmos achados, tá? A pessoa pode conseguir fazer normal, ela pode passar do nariz, hipermetria, ela pode ficar antes do nariz, hipometria, ela pode ir freando, decomposição de movimento, e ela pode fazer tremendo para encostar, tremor de ação. Qualquer um desses achados, hipermetria, hipometria, decomposição de movimento ou tremor de ação, são sinais de que a pessoa está com alteração cerebelar na coordenação motora, tá? Então, índex, índex, olhos fechados, dedo no dedo. Índex, nariz, olhos fechados, dedo na ponta do nariz, né? Ponta do dedo no nariz. Também tem o teste chamado índex terapeuta, que é o paciente bota o dedo no seu dedo, que vai estar aqui na frente. E aí ele vai ter que encostar, mas aí é de olho aberto. Você muda o dedo de lugar e ele tem que encostar. Muda o dedo de lugar, muda o dedo de lugar, né? O terapeuta vai mudando o dedo de lugar. E o paciente tem que ir lá acertando todas as vezes que ele muda, com velocidade, tá? E aí você avalia a mesma coisa, se ele acerta o alvo, se ele passa, se ele acerta para menos, se ele treme, se ele decompõe, tá? Para ver se é uma alteração cerebelar. Esses três testes do índex são testes simples de fazer. Na clínica se faz com muita facilidade, qualquer pessoa pode fazer. E o resultado é bem, né, aparente, assim. Não tem como a pessoa fingir muita coisa, não. Além do teste do índex, né, que é um teste puramente de coordenação, você também pode fazer um teste de diadococinesia. Diadococinesia é a possibilidade de você fazer movimentos alternados, né? Lembra disso? Então, é uma mão rodando para frente e a outra para trás. Oi? Tá gravando a aula? Sim, senhora. Obrigada. Uma mão estalando o dedo, a outra rodando, né? Fazer movimentos contrários é super difícil. Tem uns testes de coordenação aí que são cruéis, né? Mas o clássico para diadococinesia é a mão, palma da mão para cima, mão para baixo, e você inverte ao mesmo tempo. Uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Mas é trocado, ó. E vai trocando ao mesmo tempo. Beleza? Se a pessoa faz, ok. Se a pessoa erra a execução, na hora que ela começa a acelerar, aumentar a velocidade, ela tem o que a gente chama de disdiadococinesia, que é a alteração na diadococinesia, tá bom? É bem comum também de lesão cerebelar. A pessoa com falta de coordenação motora grave, ela não consegue fazer o teste de diadococinesia mesmo, tá, gente? E aí esses dois, né, assim, essas possibilidades que eu falei agora, são todos de coordenação para membro superior, né, para a mão, para o braço. Também tem teste de coordenação para a perna. O nome do teste para membros inferiores é teste de coordenação chamado calcanhar-joelho. Que significa isso? O paciente vai estar em decúbito dorsal, deitado, e você vai pedir para ele colocar, né, duas pernocas lá, esticadas, e ele tem que colocar o calcanhar de uma das pernas no joelho da outra e descer e subir aquele calcanhar pela crista da tíbia 3 vezes. Aí volta ao normal, aí vai com a outra perna, calcanhar no joelho, desce, sobe pela crista da tíbia 3 vezes. O que que você vai observar no calcanhar-joelho? Se ele consegue colocar o calcanhar no joelho, que é o alvo, e se ele desce e sobe pela crista da tíbia numa linha reta. Se ele não fica tremendo, se ele não cai, se ele não vai para menos, se ele não cai para mais, né? Ele tem que fazer aquilo tudo naquela linha reta da crista da tíbia do outro lado. Se ele fizer para menos, hipometria. Se ele fizer para mais, hipermetria. Se ele faz e faz tremendo, tem tremor de ação. E se ele faz, vai parando, 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 ele está fazendo decomposição de movimento. É a mesma resposta, tá, gente? Aquelas 4 respostas. Hipometria ou hipermetria, decomposição de movimento e tremor de ação. Qualquer um desses achados, lesão cerebelar. E se fizer normal, tá normal, né, galera? Tá? Então a gente também tem esse teste
de coordenação motora do membro inferior, das pernocas, tá? E para tronco, a gente também tem um teste legal, que é o teste do levantar da múmia. A pessoa está em decúbito dorsal e ela tem que levantar sem usar as mãos, né? Ela bota a mão para frente, ela bota a mão no peito, ela tem que levantar o tronco, ficar sentada na maca. Se ela faz isso, né, tranquilo, sem fazer só com um lado, com o outro, ela tá com a coordenação de tronco boa. Tem gente que só tem um lado forte, né? Tá incoordenado o tronco. Aí ela vai fazer aquela subida onde tu vai ver que ela vai subir com um lado só, contraindo, encurtando. O outro lado ela não usa. Aí você vê que ela tá com incoordenação, tá? Mas é um teste que não é tão conhecido. É o teste do levantar da múmia, para ver coordenação muscular, coordenação motora de troncos. Tudo bem? Então, se você está com um indivíduo, né, que tem qualquer tipo de alteração cerebelar, seria bem importante você fazer os testes de coordenação motora, tanto os de índex, de adococinesia, o calcanhar-joelho lá na pernoca e o levantar do tronco com a múmia. Deitado, a pessoa fica sentada, beleza? Sem segurar. E ver como é que está a coordenação motora, já que é uma pessoa com lesão cerebelar. Alguma dúvida nesses testes? Prof, eu Hum, só consigo pensar, me vem muito na cabeça o idoso e a dificuldade desse idoso fazer, por exemplo, esses testes. Ahn, Tem alguma referência, alguma... ahn, eu não sei, desculpa, eu não sei explicar direito, mas me vem o idoso tendo dificuldade em fazer esses testes e ainda assim ele teria esse tipo de lesão? é. Então, a lesão do cerebelo, ela vai ser decorrente de um processo de problemas, né, nas vias cerebelares, lá da medula, na hora que chega lá a via de propriocepção, ou do próprio cerebelo. Pode ter um AVE, né, um acidente vascular, que pegue uma artériazinha do cerebelo, ao invés de pegar uma artéria do cérebro. Pode acontecer AVE cerebelar. Pode acontecer um tumor no cerebelo. Pode acontecer um TCE, a pessoa cair, né, bater a cabeça de costas, e aí machucar a área do cerebelo e dos lobos posteriores, lobo occipital do cérebro. Então, geralmente, essas lesões cerebelares, né, elas vão cursar com desequilíbrio e incoordenação motora. Idoso consegue fazer todos esses testes com a maior tranquilidade, tá, Fred? O que pode acontecer algumas vezes, e aí Eu é real. receio o Oi? resultado ficar mascarado, Então, o que sabe? pode acontecer algumas vezes, e acontece mesmo, principalmente quando a pessoa tem um AVC, e a gente vai fazer os testes para ver se pegou cerebelo junto, é a pessoa ter uma fraqueza muito importante num braço, por exemplo, já que teve um AVC, e na hora de fazer o teste do nariz, ela não consegue botar o dedo no nariz porque o braço está fraco, sabe? E aí a gente escreve lá, não foi possível testar. A gente bota NT, geralmente, não testado, tá? E aí tem idosos que vão estar lá com seus 80 anos, que vai ter dificuldade de manter o braço a 90 graus e ficar fazendo lá, né? Também, tem uma fraqueza da idade, sarcopenia e tal. E aí a gente escreve que não foi possível testar, não tem problema. Mas a imensa maioria de indivíduos com 60, 70 anos faz isso com o pé nas costas, tá, Fred? A gente tem uma impressão equivocada, às vezes, de subjugar a pessoa. Mas eles fazem. E quando não fazem, aí paciência, pode acontecer mesmo. Aí você escreve que não foi possível testar a coordenação motora, tá bom? Eu faço todos esses testes e se o resultado não for positivo, se eles não conseguirem fazer, é isso mesmo e Você pode colocar que não foi possível testar. E aí não vai ser a única definição para dizer que é uma AVS cerebelar, por exemplo, né? Até porque se a pessoa vem escrito lá, tá com problema cerebelar do médico, o médico manda pra gente geralmente com um pedido, né? Aí a gente vai ver, falar, falou aqui que é uma coisa cerebelar. Aí você vai testar, não conseguiu testar? Você vai pegar o exame de imagem, né? Às vezes lá na tomografia dele aparece uma bolinha preta lá no cerebelo, uma bolinha branca lá no cerebelo. Foi uma hemorragia, foi uma isquemia. E aí você sabe que tem uma lesão ali, a pessoa sabe que está com uma. Quer dizer, a pessoa não sabe, né? Mas você sabe que a pessoa vai ter uma incoordenação, você só não conseguiu testar.
E aí isso não muda em nada, né? Você só não conseguiu testar, você vai fazer os treinamentos baseados em coordenação motora, né? Ok. Mas na maioria das vezes você consegue fazer. O teste do Index é muito simples, cara. É ele botar a ponta do dedo na ponta do próprio dedo, ó, de olhinho fechado. Abre o braço, dedo no dedo. Abre o braço, dedo no dedo. É um teste que não cansa, não dói, não acontece nada, sabe? Ok, prof, É, obrigado. Foi muito nada, claro. mas é possível, é possível. Os alunos, quando eu ficava na clínica com os alunos falavam muito desse teste, porque pegavam muito paciente com AVC, né? E eu, a ficha de avaliação, eu fazia eles fazerem todos os itens, independente se a pessoa tinha doença cerebral ou não. Eu tinha que fazer teste de coordenação com todos os pacientes. E aí vinham aqueles AVCs com espasticidade, braço preso aqui, o braço ficava assim, gente, ó. E aí tinha que fazer teste de coordenação motora, que você tem que abrir o braço e botar o dedo no nariz. E aí o aluno ficava assim, professor, mas como é que faz? Aí eu falo, gente, não faz. Bota aí, não foi possível testar. A pessoa não abre o braço. A pessoa não coloca o dedo para frente, a pessoa não bota no nariz. Não é porque ela, talvez ela até tenha problema de coordenação motora, mas você não conseguiu testar, né? E você não é também um milagreiro, né? Você não vai conseguir fazer a pessoa abrir o braço naquele dia e botar o dedo no nariz, só porque você quer. Então escreve ali não testado, tá? É possível que não seja possível testar. É possível que não seja possível. E o neuro, ele Entendeu? sempre vai receber o paciente, o fisioterapeuta da área de neuro vai receber o paciente com a indicação do médico, né? Sempre. Então, na maioria das vezes, sim, Fred. Porque geralmente o médico, hoje em dia principalmente, né? Os médicos sabem o quanto é importante esse indivíduo fazer atividade física e que não é com profissional de educação física, né? Tem que ser uma reabilitação com o fisioterapeuta. Porque o profissional de educação física nem tem lesão neurológica na faculdade, assim, visto desse jeito que a gente vê, sabe? Então, muitas vezes, a reabilitação inicial tem que ser com o fisioterapeuta. Por mais que depois o cara fique craque e aí possa indicar para o educador físico, um profissional de educação física, o tratamento inicial de sequela neurológica tem que ser com o fisioterapeuta, né? É uma coisa que a gente vê aí hoje em dia, esse negócio aí da pandemia, né? Eu fiquei mais ativo no Instagram e tal. E aí eu tenho um monte de colega que é educador, que é profissional de educação física. E aí eu vejo alguns assim, fazendo umas terapias com o paciente e tal. E assim, via de regra, né, não é que eles não possam pegar uma pessoa que tem uma doença, né, que tem uma patologia. Eles podem. Só que tem que passar pelo filtro, ele tem que passar para o fisioterapeuta reabilitar, colocar esse cara funcional, e aí depois ele pode começar uma coisa, uma atividade mais, né, importante, que o educador um profissional de educação física, que não é educador físico, gente. Eu estou me policiando cada dia sobre isso. E Eu aí, chamo de cara, educador físico. eles não gostam. Por isso que eu tô falando assim de uns tempos pra cá. E aí, cara, tá errado, né? Tá errado. Cara, você pega uma vovozinha com risco de queda, com, né, totalmente desequilibrada, fazendo atividade física com um profissional de educação física. Essa senhora vai cair, vai fraturar o fêmur e vai parar na mão do fisioterapeuta daqui a pouco. Ok. Então, não é melhor trabalhar com prevenção? Não é melhor trabalhar. Pô, o educador físico. É o mercado, né, gente? O educador físico também quer trabalhar. Então, mas assim, por que não divide o horário? Sabe? Faz um dia com o fisioterapeuta, faz um dia com o educador físico. As pessoas têm que ter essa noção, né, gente? Que o trabalho é integrado, é multi, o trabalho não é de uma pessoa só. Assim como o fisioterapeuta também, depois que a pessoa está botando o pé nas costas, né, não está mais fazendo fisioterapia, está fazendo educação física. E aí talvez seja o momento de você dar alta e você indicar um profissional da educação física para trabalhar também. A gente fala muito da nossa brasa, mas a gente também não quer liberar o paciente para o educador profissional, né? Eu acho que as duas coisas têm que funcionar. O cara que está precisando de reabilitação tem que ficar com o fisioterapeuta. E o cara que não precisa mais de reabilitação tem que ficar com um profissional da educação física. Mas enfim, né? É difícil mesmo. Muito bem. Por que que eu falei disso? Nem sei. Por que que eu falei disso? Alguém lembra? Tá falando dos testes, prof. Dos testes. Por que que eu falei da educação física, gente?
Que ele não pode fazer as mesmas funções que o fisioterapeuta de início. Estava dando exemplo do AVC, quem teve AVC e tudo mais. Eu não sei isso aí, não entendi ainda o meu contexto, não. Viajei, né? Mas beleza. Aí é isso, gente. Vamos começar essa aula então, né? Me veio para coisa. Nada, sei lá o que você perguntou, Fred. Ai, ai. Bom, gente, aí a gente falou ontem, né, que essas pessoas que têm alteração do cerebelo, nas vias cerebelares, elas vão apresentar um sintoma muito característico que a gente chama de ataxia, ou para forca também, pouca gente conhece. Ataxia, galera, é uma doença cerebelar, né, que pode ser só do cerebelo, ou pode ser as vias proprioceptivas, a gente chama essa ataxia de ataxia sensorial, porque perdeu a sensibilidade proprioceptiva, né? Ou pode ser uma ataxia puramente cerebelar, tá? E aí vamos ver como é que a gente pode melhorar aí os nossos indivíduos, nossos pacientes, quando a gente está com algum tipo de alteração chamada ataxia, né? Bom, ataxia, gente, ela significa incoordenação de movimentos, beleza? E aí essa incoordenação de movimentos é o que a gente conversou um bocadinho ontem, né? Eu quero pegar uma coisa que está na minha frente. Aí os meus músculos agonistas estão contraindo, mas aí o que acontece? Os meus antagonistas, por causa da minha alteração do cerebelo, os meus antagonistas também ativam. E aí eu fico naquela briga de agonista, antagonista, agonista, antagonista, agonista, antagonista. E aí eu faço um movimento incoordenado, eu erro o alvo, eu tremo, né? Eu decomponho, eu faço devagar para conseguir acertar porque eu estou então com essa alteração do sinergismo, né? Então, a ataxia, né, vai causar desordens de movimento, né, essas incoordenações. Junto com essas desordens de movimento, galera, a gente vai ter fatalmente um desequilíbrio, porque pensa que essa desordem, né, essa incoordenação, essa dissinergia, vai acontecer também nos músculos da perna. Então, é pessoas para um lado, glúteo para o outro. Aí o pessoas quer andar, mas o glúteo quer travar. O quadríceps quer esticar, né, quer estender o joelho, mas os isquios querem contrair. E aí a pessoa fica toda, né, faz tudo com tremor, faz tudo com instabilidade, né? Tudo com incoordenação. Então fica com desequilíbrio, tá? E aí a gente pode pensar em alterações mais do esqueleto apendicular, né? Que são as ataxias apendiculares, que é das pernas e dos braços. E a gente também tem, né, aquelas incoordenações e ataxias mais axiais, que são do tronco e do crânio, né? A pessoa às vezes tem ataxia de cervical, fica assim, ó. Não consegue travar a cervical de jeito nenhum, fica lá com coordenação. Musculatura paravertebral, junto com flexora, junto com econ aqui, os dois juntos, e aí fica com a cabeça tremendo, ou fica com o tronco tremendo, enfim, né? Tem diversas possibilidades aí dessas incoordenações. E, fatalmente, né, incoordenação de movimento, tanto de braço quanto de tronco. Falta de equilíbrio vai gerar um distúrbio de marcha, né? Essa pessoa vai ter uma marcha problemática, tá? E o que eu queria sinalizar para vocês é realmente uma sinalização, gente. O que acontece, queridos? Está provado que a pessoa tem desequilíbrio, distúrbio de marcha, mesmo não tendo problema nenhum na perna. Às vezes o problema da pessoa é no braço, no ombro. E a pessoa, por causa desse problema no ombro, vai ter uma instabilidade na marcha, uma instabilidade postural, sabia? Tem uma amigona minha que fez um projeto sobre lesão de plexo braquial. Sabe aquele plexo que a gente estudou aí no ciclo 2, que passa aqui atrás da clavícula, né, que o braço fica paralisado quando você machuca ele? Ela pegou só pessoas com lesão de plexo. E sabe o que ela fez? Avaliou equilíbrio e marcha dessas pessoas. Vocês acreditam que por causa de uma compensação, né, de uma limitação no braço, todas as pessoas tiveram alteração de equilíbrio, postura e marcha?
comprovado, com um P menor que 0,05, estatisticamente significativa a diferença das pessoas que não tiveram lesão de plexo, que continuam com equilíbrio normal. Então, qualquer alteração, tá? Uma alteração na cervical, uma alteração, né, na mão, no punho, uma alteração no tronco, longe lá da pernoque do pé, podem gerar uma alteração importante no equilíbrio e na marcha, tá, gente? E mais do que comprovado que alterações cerebelares, mesmo que sejam em braço ou em tronco, vão causar distúrbios na marcha, tá? Bom, o controle postural, né, para a gente ter um controle postural, que a gente chama, vocês lembram, né? A gente tem que ter o aparelho vestibular bom, né, aquele reflexo vestíbulo cervical e o vestíbulo ocular te dando aquela postura de cabeça em relação ao corpo e corpo em relação ao ambiente, tem que estar bons, né? Então você tem que ter um equilíbrio adequado, um tônus postural adequado e uma coordenação muscular adequada. Então, para a gente ter uma postura bacana, a gente tem que fazer aí esse tripé funcionar. E aí não vai funcionar só com o cerebelo, mas dentro desse tripé, a coordenação muscular, que é puramente cerebelo, é um dos, né, pezinhos do tripé. É importantíssimo você ter coordenação muscular, coordenação motora. E quando você fica com incoordenação, por causa da lesão cerebelar, você fatalmente vai perder controle postural. Muitas vezes vai alterar também por causa dessa incoordenação. Você vai ter alteração do tônus muscular e, obviamente, por causa da incoordenação, você vai ter alteração do equilíbrio. Então, vocês percebam que está tudo ligado, né? O problema principal, Rodrigo, cerebelo, o que você me fala? Pô, cerebelo sempre bota lá na prova, a gente vai fazer uma prova. Pô, ele é o cara que faz a coordenação motora da gente, né? O cara da coordenação motora. Só que de lambuja, por causa da falta de coordenação, você fica com tônus ruim e por causa da falta de coordenação você perde o equilíbrio. Então, sempre que a gente falar de alteração de cerebelo, a gente fala de incoordenação, déficit de equilíbrio e déficit de tônus postural, né? De postura. Você perde seu controle postural. Beleza, galera? Esse tripé? Falem comigo. Ok, Por favor, fala comigo. ok, Então, prof. beleza. Ok. Bom, então, o controle postural, né, gente, como a gente falou aí no ciclo 2, ele vai ter aí, né, uma interferência, né, um maquinário aí da parte vestibular, né, que é dentro do ouvido interno da gente, da parte cerebelar, que a gente está aprendendo agora, e de toda a nossa parte de propriocepção e de visão, né? Visão, né? Que é o nosso sistema visual, visomotor, enfim, né? O sensitivo e visual. Esses três juntos funcionando bem, a pessoa vai ter um controle postural bacana, bacaninha, né? Porque a parte cerebelar vai cuidar da coordenação e do equilíbrio, a parte vestibular vai cuidar da postura também do nosso equilíbrio, do tronco e cervical, e a parte visual e proprioceptiva é que vai dizer, né? Teu corpo está em pé, teu corpo está sentado, na cadeira, você está enxergando onde você está, vem uma coisa te acertar, você desvia, você mantém o equilíbrio, né? Então, o sistema visual o tempo todo está te organizando, né? Para saber se você enxerga para você fazer a coordenação motora acontecer, você enxerga para você, né, desviar se tiver alguma coisa indo na sua direção, você enxerga para você não pisar em falso e cair. Então, o sistema visual e perceptivo tem que estar ativo, junto com o vestibular e com o cerebelar, para a gente ter um controle postural, né? Quando você tem qualquer problema em um dos três, uma das três pecinhas aqui do maquinário, você vai ter alterações, né? Que a gente pode chamar aí de ataxias, tá? E aí, então, a gente pode ter as ataxias do aparelho cerebelar, do sistema cerebelar, puramente cerebelar, as ataxias ligadas ao sistema vestibular, que aí são as ataxias mais da parte, né, de equilíbrio e postura do tronco, né? E a gente ainda vai ter as ataxias sensitivas, que é quando você perde a propriocepção das vias que sobem pela medula, que nem aquelas vias que vão pelo corpo posterior, lá no fascículo grácico cuneiforme. Se você perder a percepção do pé, você não sabe mais onde está pisando. Então você fica com uma ataxia sensitiva, que a gente chama, tá? Por causa de uma alteração sensitiva, né? Você perdeu a percepção do pé.
Beleza? Então, ó, só lembrando, tá, gente? Nós temos definidos aí em livros três tipos de ataxias clássicas, tá? A gente estuda, né, a ataxia mais agora, né, não, quando a gente fala de cerebelo, porque tem um monte de ataxia cerebelar, 50 esse lugar, né? Tem muitos nomes descritos. Mas além de ataxia do aparelho do sistema cerebelar, a gente também tem ataxia da parte vestibular, é quando você perde ali, né, o controle do reflexo vestíbulo cervical ou do vestíbulo ocular, e a pessoa perde, então, o equilíbrio e a postura do tronco, né, bem associados a problema dentro do ouvido, né, do aparelho vestibular. E você tem a ataxia causada pela sensibilidade diminuída, quando você perde a sensação do braço, da perna, né, nas vias lá da coluna vertebral, da medula espinhal. A gente chama essa ataxia de ataxia sensitiva. A ataxia é um sintoma, lembra sempre disso, tá, gente? Ataxia, a gente chama assim, a pessoa está com uma doença chamada ataxia. A gente fala assim no popular, mas ataxia é um sintoma de algum tipo de doença que tem o nome X, Y, Z. Então, ele está com telangiectasia, ele está com ataxia espinocerebelar, que é um tipo específico. Ele está com ataxia cerebelar. Aí a gente fala, está com sintomas, né, de ataxia vinda do cerebelo, tá? Muito bem. Aí, galera, quais são os sinais clínicos dessas pessoas que podem apresentar ataxias, né? A pessoa vai ter, ó, as dismetrias. Fala, Regina. A pessoa vai ter dismetria, que é aquilo clássico que a gente conversou, né, gente? Que é a pessoa passar do alvo, hipermetria, ou errar o alvo para menos, que é hipometria, né? A pessoa com ataxias, ela vai apresentar tremor de intenção, que é aquele tremor, então, de quando a pessoa está fazendo movimento, completamente diferente do Parkinson, né, gente? Lembrem disso. O Parkinson, a pessoa está paradinha, está tremendo. Dá uma atividade para a mão, para de tremer na hora. Faz as coisas, joga a bola, quica, bate palma, tudo em paz. O atáxico, né, a pessoa com problema de ataxia, é exatamente o contrário. Ela parada, ela tá ali, ó, na paz de Deus. Pediu para ela bater palma, aí ela treme. Ela não consegue na hora da ação, beleza? Comum, doenças como ataxias cursarem com hipotonia. O que é hipotonia, querido? Fala aí para mim, o que é hipotonia? Hein, Fraqueza gente? muscular, músculo enfraquecido. Não é fraqueza, não, Maju. Não é fraqueza, não. Perda, menos. E por menos. Hipo é menos. Tônus é tônus, não é força, hein, gente? Tônus é aquela pessoa que é flácida, ó, tá? Hipotonia, galera, é a pessoa que os músculos em repouso, eles não ficam rígidos. Saca Schwarzenegger ou Graciane Barbosa? São exemplos ruins porque eles também são fortes, né? Mas pensa naqueles músculos deles ali. Aqueles músculos, se você pegar para alongar, são músculos que estão sempre ali com rigidez, né? Estão sempre duros, porque eles malham muito e eles ficam com um tônus aumentado, além de ter uma hipertrofia grande, eles são grandões, né? A pessoa que tem hipotonia, ela pode até ser fortona, mas na hora que você pega o braço dela para você alongar, é tudo mole, é tudo flácido. Ela tem tônus, que é o estado da fibra em repouso, diminuído, tá? Então, os doentes com ataxias vão apresentar hipotonia. E se você pegar, então, né, os braços, os cotovelos e fizer os movimentos passivos, tá tudo meio frouxo, tá como se tivesse frouxidão ligambar, tá? Os braços ficam bem flácidos e as pernas, enfim, o corpo, tá? Hipotônus, tônus diminuído, tônus. Bom, atáxicos vão ter alteração de equilíbrio. Atáxicos vão ter nistagmo. Lembra nistagmo, gente? A gente viu em vestibular também, né?
é aquela alteração do olho, que o olho fica batendo, né? Lembra disso? É comum acontecer nistagmo, por uma doença vestibular ou por uma doença cerebelar, tá? Tem que investigar. Sempre que a pessoa tiver nistagmo, ela está com alteração clássica ali no olho. É vestíbulo ou é cerebelo? É um dos dois. Tem que investigar, tá? Disartria. Falamos sobre a disartria ontem. Quem lembra o que é? Fala lenta e arrastada. Fala arrastado, isso mesmo, Maju. É a pessoa que arrasta, fala e articula as palavras com flutuações. Beleza, gente? Vai falar bem assim, arrastado, uma sílaba maior que a outra, arrastando a palavra, tá? Atáxicos fazem diadococinesia alterada, que a gente chama de disdiadococinesia, né, gente? E atáxicos vão ter alteração no sinergismo, né? O agonista e o antagonista ficam disputando ali uma corrida louca, corrida maluca em homenagem ao trabalho do Ulisses. E aí a pessoa fica lá, o agonista contrai, o antagonista contrai, o agonista contrai, o antagonista contrai. E aí fica aquela briga ali, tá, gente? O nome disso é dissinergia ou dissinergismo. É muito comum nos atáxicos, beleza? Então, esse quadrinho clínico aqui é importantíssimo, tá, gente? Para doenças com ataxia, principalmente as ataxias cerebelares. Bom, então o mecanismo da ataxia, gente. A atividade do músculo agonista vai ser reduzida em magnitude e prolongada no tempo. Então, a pessoa está com déficit que a gente chama de aceleração. E associado a isso, você vai ter a atividade do músculo antagonista atrasada, que é a desaceleração atrasada. Então, o que acontece naturalmente, né, gente, para a gente executar o movimento? O agonista contrai e o antagonista relaxa, né, gente? O que acontece nas ataxias? O músculo agonista ele vai contrair, né, mas a atividade dele está reduzida, porque você perdeu o comando cerebelar dele, né, os comandos motores. Então, além do agonista contrair menos, né, em menos tempo, com déficit de aceleração do agonista, você ainda tem o relaxamento que deveria acontecer do antagonista, não acontecendo. A atividade do antagonista vai ser atrasada. Então, na hora que o agonista contrai, o antagonista está contraindo junto, não está relaxando, né? Ele desacelera de forma atrasada. E aí a aceleração diminuída do agonista com desaceleração reduzida do antagonista faz a que a gente chama então de dissinergia, que é então o mecanismo clássico de ataxia. Tudo bem, gente? Tranquilo, prof, tá indo. Bom, Fred. Muito bem. Bom, então isso que a gente chama, né, de assinergismo, dissinergia, né? Então vai ser essa diferença, a dificuldade de controlar a agonista com o antagonista, gerando então para a gente uma incoordenação motora. Beleza, galerona? Bem bonitinho, descrito já há muitos anos, tá? Essa definição aí de coordenação e de ataxia. Maravilha, queridos? Bom, como que a gente testa também, né, galera, essa questão aí de incoordenação motora, de ataxia? Existe um teste muito divertido de fazer cá entre nós, né? Que você pega, então, um paciente, você pede para ele fazer uma contração. Segura para mim aqui, contrai o bíceps e você resiste. Contrai o bíceps, senhor Rodrigo, contrai o bíceps. De repente, você tira a sua contração, a sua resistência, e não avisa para o paciente. E o paciente vem, bate na própria cara. Essa manobra é chamada manobra do rechaço.
ou chamada de manobra de Stuart Holmes. É óbvio, claro e evidente, gente, que a gente não bota a mão na direção do rosto, né? Os livros, eles indicam isso todos para a gente ficar atento, né? O teste lá, o clássico baixo de 97 fala isso. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Tu não vai fazer o paciente soltar e se acertar. O cara ainda vai ficar pé da vida com você, se você acha que ele tem uma alteração cerebelar. Mas é uma alteração super simples de ver. O paciente está numa contração agonista clássica, quando você tira a resistência, ele não tem aquela velocidade de frear, né? Ele perde a capacidade de frear e desacelerar o movimento que estava ali em contração máxima. Quando você tira a tua mão ali da resistência rapidamente, ele se acerta, ele vai contrair, continua contraindo. Muitas vezes ele se acerta mesmo, tá, gente? E aí tirem a mão da direção do rosto, eles vão se dar um tabefe aí. Tá? Mas é uma manobra super simples de você ver que a pessoa está com ataxia. É a manobra do rechaço. É um teste para ver que a pessoa está com incoordenação motora. Tá? Também é um teste bem fácil de fazer. Tranquilo? Aprenderam o rechaço? Qualquer pessoa com cerebelopatia pode fazer. Então, o movimento de um segmento que esteja ligado a outro segmento vai causar passivamente, né, uma interação que a gente chama de torques intersegmentares. E aí é por isso que a ataxia, ela está, às vezes, só num lugar do corpo, bem classicamente. Ataxia de ombro, de glenomeral. Só que ela reverbera, né, por torques intersegmentares, ela vai para o teu antebraço, para o cotovelo, vai para o seu antebraço, vai para o seu punho. Então você acaba tendo, né, por causa de um segmento ligado ao outro, passivamente você vai ter o tremor. Então o que está tremendo, né, o que está incoordenado é o ombro, mas o braço todo está ali, né, fazendo ataxia, porque você tem torques intersegmentares. É fácil de entender, né, gente? Então, a ataxia também provoca, gente, no nosso corpo, uma incapacidade de explorar ou de segurar, né, de conter esses torques intersegmentares. Então, o meu problema é lá no ombro. E aí, meu cotovelo e meu antebraço ficam aqui, ó, com uma ataxia, com tremor e tal, né, de ação. Eu não queria que meu antebraço tremesse, minha mão tremesse, por causa do meu ombro. Só que eu perco a capacidade de controlar meu antebraço e minha mão por causa da ataxia que está ali no ombro, por causa dos meus torques intersegmentares, tá? Tem uma explicação fisiológica para você não controlar esse tremor de ação. Tudo bem, gente? Cerebelo é muito legal. Cerebelo, gente, é uma estrutura que, cara, assim, não é tão estudada, assim, nossa, tem gente que é especialista em cerebelo? Tem. Mas não é, né, aquela coisa de AVC. Todo mundo fala de cérebro, mapeia todas as áreas de Brodmann, coloca lá naqueles capacetes de TDCS, de TMS, tudo para investigar o cérebro todo. E o cerebelo fica de lá, fica ali para trás, escondidinho. Não é tanta gente que estuda, mas o cerebelo é riquíssimo, tá? A anatomia do cerebelo, os glóbulos do cerebelo, ou o que cada um faz, é muito interessante, tá? Para quem gosta de neuro, eu sugeriria que estudasse cerebelo, assim. Cerebelo quase não é estudado. Muito bem. Então, né, uma estratégia compensatória que vai reduzir esses torques intersegmentares é justamente a decomposição do movimento. Então é por isso, galera, que nossos pacientes atáxicos, que têm um tremor às vezes proximal, né, uma ataxia proximal, eles vão freando para conseguir fazer o movimento. É uma estratégia que eles usam para conseguir fazer as coisas, realizar a decomposição do movimento. Beleza, gente? Por causa desses torques entre os segmentos, né, quando ele faz o movimento global, o cerebelo não impede o torque. Então ele tem que fazer um movimento trava, contrai só o punho, só o cotovelo e aí traz a mão para o nariz. Ele vai decompondo para conseguir fazer, tá? Muito bem, gente. O que acontece quando a gente tem alterações na propriocepção, né? Que é aquela via gráfico-uniforme da medula, para eu saber que minha mão está para cima, minha mão está para baixo, minha mão está fechada, minha mão está aberta, minha mão está mexendo, minha mão está parada. É a via proprioceptiva. Ela vai, né, do meu corpo todo, ela vai subir, vai ser interpretada aí do nosso
córtex sensorial. E aí vai ser interpretado no córtex sensorial, junto com as informações do equilíbrio, que vem do vestíbulo, e, obviamente, junto com as alterações, né, que chegam na propriocepção do cerebelo, que vão também ser interpretadas. A via também passa pelo cerebelo, né, de propriocepção. Então, propriocepção, super importante para a gente entender, né, o nosso corpo. E a visão, obviamente, né? Quando eu estou vendo as coisas, eu estou sabendo onde está minha perna, minha mão, onde está meu braço. Quando eu perco propriocepção e visão, fatalmente, galera, eu vou errar o meu movimento. Então, se eu perder minha via proprioceptiva, né? Se eu não saber mais, ó, de olho fechado, eu não sei se a minha mão está aberta ou está fechada. Eu não sei, ó, eu fechei uma mão, eu não sei repetir com a outra, porque eu não sei como está a minha mão, não sei se ela está aberta, se ela está fechada, se ela está torta, ó. Eu acho que ela está igualzinha de olho fechado. Quando eu abro a mão, eu vejo que está diferente. Eu perco a minha percepção da visão e perco a minha percepção corporal. E aí eu erro o meu movimento, tá? Tem gente que perde só a visão e tem gente que perde só a percepção. E tem gente que perde as duas, e aí fica realmente com o movimento bem dificultado, né? Então, o que que acontece como compensação, galera? Os movimentos compensatórios aí dos atáxicos, né? Esses atáxicos, né, eles vão ter rigidez ou a cocontração, né, aquela contração onde você vai ficar todo travado, né, contraído para você conseguir desenvolver esses movimentos. Muito comum, né, você fazer uma base alargada, porque a pessoa vai ter dificuldade para pisar, certo, né? E aí, o que que a gente faz como estratégia? Quando a gente está andando num lugar que está balançando, aqueles brinquedos lá do parque, aquele samba, né, que fica rodando, o que que todo mundo faz na hora? Abre a perna. Bom, deveria, pelo menos, né? Porque aí aquela base alargada vai te dar mais equilíbrio, né? É o que a galera do surf faz, né? Ninguém surfa com os pés juntinhos, as pessoas surfam com os dois pés afastados, para te dar equilíbrio, sustentação alargada, né? Skate, assim e tal. Bom, essas pessoas, como compensação, então, fazem rigidez de tronco, base alargada, aumento ou diminui a velocidade da marcha, aí depende da compensação da pessoa, tá? Tem gente que anda mais rápido para compensar, tem gente que anda mais bem devagarzinho para compensar, né? E muitos vão usar a mão para manter o equilíbrio, já que a perna está falseando, tem que usar a mão para segurar e apoiar, né? Bem comum. Bom, o que que a gente faz de fisioterapia, galera? Pensando nesses ataques cerebelares, né? A gente tem que melhorar os déficits que a pessoa vai ter, e aí, né, de tônus, de equilíbrio, de postura, todos os déficits que a pessoa apresentar. A gente tem que melhorar a performance, favorecer a função nas atividades da pessoa, as funcionalidades, utilizar estratégias compensatórias ao nosso favor, treinar a postura, reduzir as fixações das contrações e rigidez e manter a integridade osteoarticular, o objetivo preferido da nossa querida Lívia Monroe, que é prevenir contraturas e deformidades, né? Manter a integridade osteoarticular. E aí, quais são as estratégias, gente? Treinos de respostas voluntária ao equilíbrio. E aí é você, né, desequilibrar a pessoa, colocar ela numa coisa instável, e ela tem que vou sozinha tentar se controlar ali. Então, são treinos de equilíbrio, né? Otimização das informações sensoriais, e aí uma das coisas que se faz, né, é você colocar num solado diferente, botar a pessoa descalça muitas vezes, num chão gelado, num chão frio, num chão áspero, num chão de areia, né, num chão no colchonete, né, para a pessoa ter aquela instabilidade. Então, diferenciar as informações sensoriais naquele pé para ela ficar mais equilibrada. E o uso também, né, de alguma órtese, como bengala, andador, para a pessoa conseguir ter um equilíbrio de pé e uma marcha mais eficaz, tá bom, gente? Essas estratégias de tratamento para restabelecer equilíbrio são básicas, né, gente? Treinar essas respostas do equilíbrio, que é você empurrar ela, você, né, tirar o olho, fazer ela andar num lugar sem ver, né? Treinar todas as respostas de equilíbrio. Mudar as informações sensoriais, né? Mudar o solado, fechar o olho, e por aí vai. Mudar o calçado, né? E órteses, tá? Então, ó,
todos esses treinos, né? Isso aqui eu esqueci o nome, né? Como é que é o nome disso aqui, gente? É como se fosse um treino de equilíbrio na tábua, né? Numa Tipo um tábua giroplano. oscilatória. Oi? É tipo um giroplano. Só que o. Então, não é giroplano nem bozu. É tipo uma tábua proprioceptiva, né? Que faz plante e dorsiflexão, né? Faz movimentos anterior e posterior. E a pessoa faz aqui, então, um treino de equilíbrio em cima da tábua, ó. Se for um equilíbrio sentado, a pessoa pode ficar sentada na bola suíça, tira um pé, tira uma mão da brincadeira, roda o tronco, ó, sentado na bola suíça. Tudo isso para trabalhar, então, as possibilidades de manter o equilíbrio em pé ou manter o equilíbrio sentado. Tem gente que senta na bola suíça e coloca a tábuazinha de propriocepção no pé, para a pessoa ficar ali sentada na bola sem segurar com o pé, né? Com o tronco só trabalhando ali o equilíbrio. Fortalece pra caramba abdômen, tá? E oblíquos nesses exercícios em cima da bola, com o pé levantando ou com o pé numa superfície instável. Beleza, galera? Exercícios fáceis, né? Estratégias para a parte da ataxia em si, né? Para não só a parte do equilíbrio. A gente trabalha movimentos com muitas velocidades e muitas amplitudes. Então, o que a gente sabe, né? Que os atáxicos eles vão ter aquela dissinergia, né? Aquela alteração do controle agonista e antagonista. E aí o que acontece, gente? Para vocês conseguirem trabalhar com esses pacientes, às vezes vocês precisam fazer movimentos mais lentos, né? Então, ó, se você fizer lá, vocês estão aí? Sim, prof, mas você não matava Aqui. Vamos ver se vai voltar. Eu mexi no fio da câmera aqui, gente. Vamos botar ela de novo no lugar. Então, ó, eu tenho que pegar esse copinho aqui. Aí, para eu pegar esse copo, eu posso ir rápido ou eu posso ir devagar, decompondo o movimento. Eu contrai primeiro o ombro, depois rodo o braço, pego, flexiono o punho, levo. Então, eu posso travar, né, fazer com velocidade rápida, fazer com uma velocidade lenta. Aí vai depender muito de como o paciente está respondendo às mudanças de velocidade e às mudanças de amplitude. Eu posso colocar mais distante, né, mais alto, mais baixo, né, e ver como esse paciente vai reagir. Tarefas que exigem sustentação da força. Então eu tenho que manter aquela contração ali, ó. Mantém a contração, faz uma isometria, fica aí, segura para mim. Que aí você vai travar aquele tremor, né? Aquele tremor de ação. A explosão do agonista, então movimentos que precisam de contrações rápidas, né? Então pula, joga uma bola para mim, rápido, vum, vum. Movimentos então rápidos, né? Fásicos. Você tem que explodir aquele músculo agonista para o antagonista não dar nem tempo dele querer travar o movimento, né? Exercícios em cadeias fechadas, e aí vale toda uma informação bacana. Então, se eu estou com um problema lá no meu ombro, eu coloco a pessoa de quatro apoios e coloco aquele braço apoiado na maca. E aí, quando eu coloco a cadeia fechada, aquele tremor que acontecia, ele trava na hora que eu fecho a cadeia ali. E aí eu vou e dou uma função com a mão, dou uma função com a outra mão, tá? Aumento do feedback, né, que é a resposta ao que a pessoa está fazendo. Então eu posso, né, muitas vezes com a minha mão dar um feedback se aquele tremor está acontecendo, se não está. Eu fico ali no ombro da pessoa segurando, faz para mim uma vez, relaxa. Agora faz do outro lado, relaxa. Eu percebo se o ombro está tremendo ou não, eu dou um feedback. E técnicas variadas do PNF, que é aquela técnica de facilitação proprioceptiva do Cabot, tá? A gente vai conversar sobre algumas técnicas ainda esse ano. E é uma aula que é muito prática, né? É bom a gente ver isso na prática. Então a gente vai fazer essas reposições de PNF com vocês. Beleza, então, ó, galera, dessas possibilidades todas, né? Tarefas que exigem sustentação, explosão de agonista, velocidade diferente, feedback, bom de técnicas desde deitado, ó, em DD, né, fazendo mobilidade aí de perna para um lado e para o outro, com o tronco estável, você fazer contrações ali na ponte, ou você apertar a bolinha, fazer uma contração mantida de perna,
para aquela perna parar de tremer. Tem diversas possibilidades aí de treinos de exigência de força, tá? Jogar uma bola um para o outro, ó, para treinar essa explosão do agonista. Deslocar, ó, deslocar para um lado, deslocar para o outro, aquela bola subir para o paciente perceber e compensar. Usar o espelho, ó, como a menina está usando aqui, muitas vezes também, como uma estratégia de feedback, né, para a pessoa ver se está contraindo, ver se está tremendo, para você conseguir fazer então, as tarefas com sustentação de força. Essa tarefa onde você sustenta uma ponte, né, você sobe o bumbum, ou que você empurra as duas pernas para um lado, empurra as duas pernas para o outro, ou que você contrai e aí sobe o quadril, né? São tarefas que exigem força máxima, muitas vezes, né, de vários segmentos. Então, acaba sendo bom para o paciente com ataxia, para ele ter o controle muscular de novo, o sinergismo muscular de novo, né? Então, treinos de tarefas que exigem sustentação, movimentos suaves com muitas amplitudes e muitas velocidades, interrompendo aquele movimento em muitos pontos daquela atividade, tá, gente? Então, ó, você tem que levar a bola lá no canto esquerdo. Aí parou aí no meio, agora leva lá no canto direito. Agora volta, bota aqui no seu pé esquerdo. Para aí, volta no pé direito. Você interrompe, faz ele frear, faz ele acelerar, faz ele frear, faz ele desacelerar. Beleza, gente? Muda as velocidades das condutas. Treinar atividades que vão exigir explosão do agonista, jogar bola, pular, correr, saltar de um lado para o outro, né? Treinar atividades em cadeias fechadas e com espelho, com feedback, né? Para melhorar a parte da propriocepção, né? Se for um problema bem proprioceptivo, a pessoa não sabe mais onde está o pé dela, não sabe mais onde está a mão dela no espaço. A gente faz geralmente o uso de aproximações, que a gente chama aproximação articular, que é o uso de pesos, tá, gente? A gente coloca pesos, ou caneleiras, ou resistências, ou elásticos amarrados, ou a sua própria mão, ali empurrando, né, fazendo compressão articular, para mudar o input sensorial. O que é mudar o input sensorial, gente? Eu quero colocar a mão naquele copo pretinho que eu falei para vocês aqui. Para eu fazer isso, gente, eu vou lá com minha ataxia, vou todo, né, tremendo, peguei o copo. O que o fisioterapeuta pode fazer para melhorar as ataxias desses indivíduos que estão aí com essa alteração toda aí tônica, né, e de incoordenação e de sinergia? A gente coloca às vezes uma caneleira aqui no punho, tá, amarradinha, né, fechada com velcro. E vai lá, pega aquele copo. Na hora que você coloca a caneleira amarrada, o peso, a própria percepção e a percepção daquele peso no punho, no antebraço, leva para a informação para o meu cérebro daquele braço, o toque, o tato daquela caneleira, né? Uma informação diferente, faz com que o braço fique mais pesado, e aí você consegue comandar melhor aquele movimento e pega o copo sem ter aquele tremor, aquela ataxia toda. Tá? Então, é uma estratégia muito aplicada em doentes cerebelares, tá? O uso de pesos, tá? Ou, se a pessoa não está com nenhuma caneleira, nenhum pezinho, nada na hora para amarrar, a própria mão do terapeuta no ombro, empurrando o ombro para baixo, e aí fala, pega o copinho para mim. Só da mão do terapeuta aqui fazendo um peso, uma aproximação da articulação, aquela mão vai tremer um pouquinho menos por causa do torque intersegmentar que você travou, ele vai pegar o copo e vai conseguir devolver o copo tremendo muito menos, ou nem tremendo, se bobear. Beleza, gente? Então, o uso de aproximação articular com pesos ou a sua própria mão, super é indicado, tá, gente? Tá? É uma indicação super positiva aí para atáxicos, beleza? O uso de pesos e de andadores diminui os movimentos atáxicos, podem aumentar o gasto energético e a fadiga, obviamente, já que é um peso a mais para a pessoa carregar ali, né? Mas é um dos tratamentos que mais se usa, tá, queridos? O uso de pesos no braço, na perna, ou às vezes até mesmo no tronco. Eu vou ver se eu acho aqui, tem um vídeo de um paciente nosso treinando a andar. Ele andava com a base alargada, com a marcha briosa, nessa marcha do bêbado. E aí o que a gente fez? A gente colocou uma mochila de um estudante um dia, cheia de livros, cheia de caneleira dentro, e era aquela mochila que amarrava aqui no peito, né? E ficava com peso.
e colocou ele para andar no corredor. E ele começou a andar com um pouco mais de tranquilidade. Ele não andava sem dar a mão, ele conseguiu andar sem dar a mão no corredor inteiro, por causa do peso, né, do tronco dele ali com os pezinhos da mochila. Bom, gente, aí tem algumas referências interessantes sobre isso, tá, gente? Então, esse artigo, ó, efeito do peso nos membros inferiores para equilíbrio estático e dinâmico em ataxias. E nesse artigo que foi publicado aqui, o peso nos membros inferiores melhorou o equilíbrio estático, melhorou o mecanismo antecipatório e as reações, o reativo. Melhorou a coordenação da marcha em quem tinha ataxia, assim como o tremor de ação e melhorou a independência funcional. Então, essas pessoas, elas às vezes ganham, né, dos terapeutas dela, caneta de chumbo ou caneta com um chumbinho colado em cima para a caneta ficar pesada e a pessoa conseguir escrever. Olha que legal. Pulseiras, né, com peso para a pessoa, mulher que é muito vaidosa usa, né? Colher de casa, né, quando amarradinha na mão da pessoa, também com um chumbinho preso para aquele movimento ficar mais claro, mais fácil de fazer. Então, tem diversas compensações que são interessantes em pacientes cerebelares para que eles melhorem os movimentos, melhorem, até não precisar mais usar compensação, tá? É óbvio, né? Até não precisar mais, depende da doença. Se for uma doença que é degenerativa, progressiva, você tem que manter o cara bem. Se for uma doença específica que melhora, aí você tem que tratar, até a pessoa melhorar. Até parar de ter compensação e a pessoa ficar boa. Beleza? Então, acredita-se que o peso nos membros ou no tronco, né, vai alterar essa programação motora e as conexões cerebelares. Tá? Então, é bem importante para você que está pensando em reabilitar um cerebelopata, você aplicar pesos, tá? Distais ou no tronco. Tinha vezes que a gente colocava um colar de caneleira. A caneleira é com velcro, né? E aí você abria ela, colocava 2, 3 caneleiras e vestia a pessoa assim, com um cordão de caneleira. E aí a pessoa ia andar depois daquele cordão de caneleira. Ela sentia melhor o tronco, ela tremia menos, fazia menos ataxia, tá? E aí a progressão de exercícios, né, vai aumentando com a complexidade, né, do caso. E aí você pode variar a base de apoio. Então você vai com aquela base alargada, treinando marcha com a base aberta. Aí você começa a juntar o pezinho da pessoa, começa a andar com o pezinho junto, ela vai desequilibrar mais. Você cada vez vai procurar posturas mais altas, né? Então a pessoa que está ficando mais deitada, sentada, como aqueles vovozinhos da foto, tem que começar a ficar em pé, andar em pé mesmo, andar no colchonete, andar na areia, né? Mudar as posturas, aumentar os segmentos que vão ser controlados. Então, quando você está, né, trabalhando só o braço, pegar o copo, você está trabalhando só aquele segmento. Aí você coloca ele para ficar em pé. Ele tem que controlar o corpo dele em pé e o braço pegar o copo. Então, cada vez vai aumentando, né, o tamanho das funções, né, tarefa dupla, tarefa tripla, tá? Retirar o contato externo, então você segurava ele, ou ele segurava na barra paralela. Tira a mão da barra, tira a outra mão. Tá sentado na bola segurando em você. Tira a mão de você, bota a mão no peito. Tira os contatos externos, tá? Altera a velocidade, amplitude e direção do movimento e da força. Solicitar muitas vezes que ele está executando uma coisa. Para, freia esse movimento, não faz mais, parou. Continua, ele vai, continua, né? Solicitar esse frear e acelerar. E diminuição da atenção durante a tarefa. Então ele está fazendo todo focado. Ah, mas fala aí, quem é que foi a fazendeira na fazenda ontem? Ah, foi a Jojo? Ah, pega o copo e volta. Perdendo a atenção direcionada para aquilo, né? Para ele começar a trabalhar outras vias, né? Fazendo a tarefa dupla, né? Beleza, queridos? Era isso que tínhamos que conversar sobre cerebelopatas. Espero que ajude aí os senhores. Opa, cadê vocês, gente? Ah, estão aqui em cima. Espero que ajude os senhores a fazer o roteiro e a fazer a SA. Por favor, façam os roteiros, porque a avaliação do projeto, dos roteiros, na teórica, do ciclo 3 vai ser olhar os cadernos, olhar as folhas de vocês, tá? Projeto, eu estou decidindo com o professor da noite, Tiago, essa semana,
Terça-feira que vem eu falo para vocês direitinho o que que vai ser o projetão do ciclo 3, que é um projeto, hein? Preparem-se aí, roupa, maquiagem, que vocês vão aparecer pro mundo. E é isso. Por hoje é só, gente. Vitória mandou um check. Gostei, Vitória. Como é que você fez isso, meu Deus do céu? Valeu, Pro. Partiu o trampo. Quem falou isso? Wilson, parceiro. Wilson sempre fala comigo. Cadê Cleiton? Eu tô achando o Cleiton sumidão, cara. Cleiton, tu não mandou umas carinhas ali embaixo pra mim? Ah, carinha, é mesmo. Caraca, vou mandar umas carinhas aqui também. Uau! Olha lá, vocês viram, gente? Que divertido. Entendi. Bom, senhores, semana que vem tem aula terça, quarta e quinta. Semana que vem tem quiz na quinta. Semana que vem a gente corrige a SA nova. Semana que vem sai o projeto. Semana que vem saem as notas finais aí da prova. Galera que não fez a prova ainda e não falou comigo no privado, a chance é esse fim de semana, hein? E é isso, queridões e queridonas. Vambora, né? Amanhã é feriado, aí vocês têm um dia de lambuja, que beleza. Queridos, até semana que vem. Lembrem de dividir a nota. Fala, Fred. Graças a Deus. Graças a Deus. Divide a nota aí, o grupo que não dividiu ainda, só para já colocar a nota do projeto, para sair já a nota final, próximo da nota final, tá? Já mando Beijo, pro queijo. Beijo, queijo. Parar a gravação.